E a mensagem de hoje a gente vai começar lendo a partir de uma das passagens mais conhecidas, que é a pesca maravilhosa. Vamos ler ela em Lucas 5, do 1 ao 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. E, em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase afundaram. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Essa é uma das passagens mais conhecidas, né, chamada também de pesca maravilhosa, porque realmente assim, o que aconteceu ali foi maravilhoso, não só pela quantidade que, né, a gente vê que não deu para eles recolherem só no barco, foi necessário a ajuda daqueles sócios dele, e por conta disso já seria algo assim magnífico. Mas tem mais. Eles passaram a noite inteira tentando e não conseguiram pescar. E assim, né, algo de interessante que a gente sempre escuta falar, né, e é verdade mesmo. Tem a questão de, principalmente, né, nesses locais mais profundos, então a noite é o melhor momento. Se fosse para pescar de dia, mas seria mais ali na beira, mas eles foram mais lá para o fundo e conseguiram pescar num momento inesperado e uma quantidade muito inesperada, porque à noite não tinha vindo nada. Diante disso, a gente vê muitas mensagens maravilhosas, né? Mensagens dignas de a gente realmente pensar. E aí, né, a gente se pega pensando, tá, mas o que a gente tem para aprender sobre uma passagem que é tão conhecida, uma passagem que a gente já foi tão abençoado? Queria começar refletindo junto com vocês sobre aquilo que a gente nunca pode esquecer. A primeira informação que a gente tira daqui está logo lá no finalzinho, para a gente iniciar a nossa reflexão de uma forma um pouquinho diferente. Depois da pesca maravilhosa, quando Jesus estava ali com eles, quando voltaram, eles deixaram todos os peixes ali, e então Jesus falou para eles irem e seguirem. Jesus disse isso porque antes ele já tinha explicado para eles que eles seriam pescadores agora de homens. E o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que Jesus, ele faz maravilhas sim na nossa vida, ele cuida de questões particulares nossas, como por exemplo, eles precisavam daquela pesca por vários motivos, tanto questões pessoais, né, de sustento, quanto questões financeiras, porque eles trabalhavam com isso. Só que Jesus supriu, e além de suprir, eles confiaram tanto que eles deixaram ali tudo aquilo que eles tinham pescado, de forma maravilhosa, para seguir Jesus. E não só seguir Jesus, eles deixaram, seguiram Jesus e se transformaram num outro tipo de pescador. O tipo de pescador que a gente tem que aprender a ser. Pescador de homens, pescador de vidas. E essa pesca, ela é também maravilhosa porque ela não é feita de qualquer forma. Pensem comigo. O que mudou, digamos assim, do momento que eles estavam pescando a madrugada inteira para o momento anterior? Bom, de cara, a gente já tem a presença de Jesus, né? Eles estavam ali tentando antes pescar sozinhos. Será que às vezes a gente tenta pescar uma vida para Jesus, falar com alguém só com as nossas próprias forças, só com as nossas formas de falar, as nossas habilidades? Primeiro de tudo, Jesus tem que estar ali com a gente. Quando eu estou falando aqui com vocês, eu preciso antes
ouvir o que Deus tem para falar comigo, o que Jesus quer falar comigo. Se eu vier aqui só falar do que eu sei de pesca ou de biologia, vocês vão ter uma aula só e daí? Que diferença que isso vai fazer na vida de vocês espiritual? A intenção de ser pescadores de homens não é pescar para simplesmente ajudar alguém a aprender mais sobre algo, aprender mais sobre a Bíblia. Não é. É ir além. É realmente fazer com que aquelas pessoas se aproximem do que importa. Fazer com que aquelas pessoas entendam o que realmente está mudando do momento que a gente está só falando, por exemplo, para alguém que precisa de uma palavra de motivação, de alegria, ou quando a gente está falando para alguém com a intenção de que aquela pessoa se aproxime de Jesus. E como é que a gente faz isso, então? O que a gente consegue, então, alterar na nossa forma, digamos assim, de ajudar pessoas? O que a gente consegue alterar na forma, realmente, de tentar fazer com que as pessoas entendam que quando a gente quer pescar uma alma, não é para aquela pessoa viver uma vida simplesmente boa aqui, porque a gente tem aflição aqui. A gente quer aquela vida para que ela viva as aflições com Jesus, mas que consiga lá no final entender que aquilo tudo foi necessário para que ela possa herdar o reino. E por falar em reino, eu disse para vocês que a gente ia falar de dois textos principais. E a pesca era algo tão importante para aquele grupo, né, dos discípulos, muitos eram pescadores naquela época, e a gente para perceber que ela é falada em outro momento sensacional. Quando a gente fala sobre pescar vidas, a rede que a gente usa tem que ser uma bem diferente do que a gente usa para simplesmente ajudar alguém a melhorar. Vou convidar vocês agora para a gente ler Mateus 13, do 47 ao 50, para vocês entenderem que viagem é essa aqui. E aí as coisas vão começar a ficar mais claras agora. Mateus 13, do 47 ao 50. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Se a gente quer pescar uma vida, não é com qualquer rede, não. Não é com as minhas forças e com o meu conhecimento, não. É com a rede do reino dos céus. É falando sobre o reino dos céus. Não é falando sobre qualquer coisa que vai ajudar aquela pessoa a se sentir mais feliz, mais alegre. Porque é passageiro. Mas quando a gente fala do reino, quando a gente fala do que importa, é eterno. Não é simplesmente falar para um momento, não. Mas é falar para a eternidade. Tá bom, Mariana? E como é que eu faço isso? Como que eu consigo, então, fazer com que essa minha estratégia de lançar uma rede seja a rede do reino dos céus? Primeiro de tudo, que interessante, essa outra passagem que a gente leu agora, ela não é tão conhecida, tão falada, que é a parábola da rede. Essa parábola da rede, ela compara, né, o reino dos céus com a rede, mas não é com qualquer rede. E aí, quando eu disse para vocês que eu trabalhei alguns anos acompanhando mesmo os pescadores, tanto fazendo entrevista com eles, quanto levando o que eles coletavam para o laboratório para analisar, a gente conhece vários tipos de pesca. Existem muitas pescas individuais. Só que o legal é que quando a gente vai pegar os originais mesmo dessa parábola da rede aqui, a gente vê que era uma palavra específica para demonstrar uma rede grande, como se fosse uma rede de arrasto nossa hoje em dia, sabe? Não é simplesmente uma rede de tarrafa que uma pessoa taca sozinha, não. Essa rede de arrasto, para quem não sabe, ela necessita de várias pessoas. Todas as vezes que eu precisei, né, estar fazendo isso dentro da faculdade, enfim, tinham no mínimo umas 6 pessoas juntos, no mínimo. Isso era uma rede, digamos assim, até pequena para gente. Tem situações que são necessárias muito mais pessoas. O que a gente aprende com isso? Por que essa característica do reino do céu ser comparado com uma rede grande, uma rede que não é lançada sozinha? Primeiro,
Para a gente começar a entender que para pescar como Deus quer que a gente pesque, não vai ser só quem está aqui pregando, não vai ser só o pastor, somos todos. Todos os cristãos, todos os discípulos foram chamados para ser pescadores, para lançar essa rede, para lançar essa palavra no dia a dia. Acho que foi semana passada que o pastor Anselmo pregou aqui, e ele falou uma coisa que ficou falando muito assim durante a semana no meu coração, até antes do pastor vir me chamar quinta-feira. Eu fiquei refletindo que o pastor Anselmo ele falou algo mais ou menos assim. Desculpa, expus o Senhor. O pastor Anselmo falou algo mais ou menos assim, né? A questão ministerial, às vezes a gente está muito preocupado com ter um título, ter um ministério, mas não é sobre título, não é sobre ministério, é sobre a função em si, é sobre o exercer aquilo no dia a dia, sabe? Tem pouco tempo, digamos assim, que eu, descobri o chamado para pregar e temi demais, briguei demais com isso. E aí eu comecei a me perguntar, o que é isso? Isso é sobre estar num púlpito? Não, vai muito além. Quando a gente entende que esse chamado aqui, ele é para todos, a gente entende que não é só quando a gente está aqui. A gente entende que a gente tem que falar do reino dos céus, todos, lançando essa rede em todo lugar que a gente tiver. Não é só a pessoa que está no púlpito que está pregando. É com a nossa vida também no trabalho, com a nossa vida dentro das escolas, com a nossa vida dentro da faculdade. Nós temos que falar, nós temos que proclamar a todo momento. Não é sobre um título, não é sobre um ministério. É mais do que isso. A gente não pode se limitar a querer que Deus use a gente só aqui dentro da igreja. A gente tem que ser usado lá fora, tem que levar essa rede do reino dos céus lá para fora. Porque aqui dentro é fácil. Vocês acham o quê? É óbvio que eu estava aqui tremendo, né? Desesperada. Mas é muito mais desesperador se eu vou confrontar alguém lá fora. Aqui eu sei que a maioria já conhece a palavra. E a gente quer lançar essa rede só dentro da igreja. Por quê? A gente tem que pegar essa rede e lançar ela lá para fora. O ID é para todos. ID e pregar é para todos. Não é para pastor simplesmente, não é para pregador simplesmente. Não, é para todos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, pescador são todos. Todos nós somos pescadores de homens, pescadores de alma. Só que a gente tem que fazer isso com as armas certas. E as armas certas é Deus quem nos dá. As estratégias, cada um vai ter a sua estratégia dentro do trabalho, da escola, da faculdade, da família, dos amigos. Vocês conhecem pessoas que eu nunca vou ter acesso. E vocês vão esperar que vá algum pregador ou pastor converter essa pessoa? Que Deus use só a gente? Não! Se o pastor esperasse simplesmente isso, eu não estaria aqui hoje. E Deus, ele tem uma particularidade com cada um. Assim como ele me alertou com essa mensagem que quando eu li Mateus, eu lembrei muito de algo que eu estudei por muito tempo. Isso ficou ardendo em mim, eu fiz uma anotação há muito tempo atrás. E aquilo me chamou a atenção, e quando o pastor falou comigo quinta, eu me lembrei daquilo e comecei a mergulhar mais nesse estudo para trazer isso hoje. Por quê? Porque eu tive uma vivência que Deus me permitiu ter dentro da biologia para poder aplicar isso hoje. A vivência que vocês têm, Deus quer que vocês usem ela para aplicar dentro da sua realidade, para as pessoas que vocês conhecem, no seu trabalho, com a sua forma de falar, com a sua forma de fazer. Cada um entende melhor sobre alguma coisa. Como a Tati falou, por exemplo, sobre criatividade. Eu até comentei essa semana isso na aula aqui do Teologia Teens para eles, que a primeira característica que a gente aprende de Deus na Bíblia, lá em Gênesis 1, é justamente sobre ele ser criativo. Criou do nada, tudo. Criatividade. Tirou aquilo que estava na mente dele e criou. Deus deu uma particularidade para você ser criativo em alguma área. Se nós somos imagem e semelhança deles, nós também somos criativos. Ah, Mariana, eu não sou nada criativa. Eu não sei desenhar, eu não sei escrever bem. Mas, de repente, você sabe fazer uma receita do nada, inventar aí da sua forma. De repente, você sabe explicar algo de uma forma que ninguém sabe. Cada um é criativo de alguma forma para alguma coisa. Tati, criativa para montar aqui um musical com certeza lindo. E aí, isso está servindo para quê? Só para o seu dia a dia? Por que você não pega essa sua característica e usa ela como uma rede para ganhar vidas para Deus? Para trazer para o reino dos céus?
E qual é o objetivo, então, da gente entender que essa rede, ela é lançada por tantas pessoas? Além dela ser lançada por tantas pessoas, para que todos entendam que tem que fazer isso, a gente tem que entender também que o ide e pregai, ele acontece, na Bíblia ela mostra pra gente que a gente tem que pregar a todos. Para todos, não é para um grupo só, não é escolhendo. Essa rede, quando a gente lança, por exemplo, principalmente o arrasto, ele vem literalmente arrastando muita coisa. Não vem simplesmente, por exemplo, a tainha, que é um dos peixes muito conhecidos, que a galera conhece, come, não. Vem muitos outros tipos de peixe, vem muitas espécies que não são peixe. Isso mostra pra gente mais algumas coisas muito importantes. Primeiro, quando vocês estiverem falando do reino, quando vocês estiverem pregando, com a vida de vocês, no dia a dia de vocês, vocês têm que ter o objetivo de alcançar a todos. Não é escolhendo, eu acho que esse aqui não tem jeito, não vou pregar mais para essa pessoa. Você acha que você tem jeito por quê? Nenhum de nós merecemos, nenhum de nós deveríamos ser, digamos assim, dignos, nunca seremos dignos. Mas Jesus morreu por todos, então a gente tem que falar do nome dele para todos. Não é selecionando o melhor peixe, aquele que a gente acha que vai ter uma vida com Deus digna, porque ninguém vai ser digno, nem você e nem eu. Então quando a gente prega, não é selecionando quem eu quero falar, não, é para todos. Com isso, de pregar para todos, a gente também entende algo muito importante que essa mensagem mostra aqui para a gente. Ela fala assim, e apanhou peixe de toda espécie. Se apanhou peixe de toda espécie, significa que então, vamos entender assim, quando a rede ainda estava ali sobre o mar, apanhando peixe de toda espécie, é como aqui hoje, a palavra está sendo lançada, apanhando realmente peixe de toda espécie. Como assim? Pessoas boas, pessoas más. Mariana, tem gente má dentro da igreja? Aqui não, só nas outras. Claro que tem, gente. Não existe igreja perfeita. Com isso aqui a gente aprende que a gente tem que parar de procurar a igreja perfeita. Por quê? Porque a gente tem que entender que, primeiro, nós somos imperfeitos. Todos os seres humanos são imperfeitos. Então por que você fica olhando para o lado e falando assim, vai se acertar, vai se consertar? Olha para você, para dentro de si, se conserta. Para então de querer que tenham só pessoas boas, só pessoas que você acha digno. Porque se você está achando isso, nem você mesmo é digno. Quantas vezes já me peguei pensando sobre situações assim, né? Será que essa pessoa deveria, de repente, estar indo para a igreja, mas está vivendo uma vida assim? E quantas vezes eu estava vivendo uma vida toda errada e vinha aqui. Então a gente tem que parar de achar que a pessoa não tem que vir. A gente tem que parar de achar que a pessoa está fazendo isso de errado. Não, ela tem que vir mesmo para conseguir se arrepender e entender. E você tem que fazer o quê? Não é julgar, não é acusar, não é querer afastar, pelo contrário. Esse apanhar o peixe de toda espécie é com um objetivo muito lindo. É com o objetivo de conseguir algo que só Jesus consegue. A gente acha que, de repente, pode ser que em algum momento, todos aqueles que ouvirem a palavra vão mudar e nunca mais vão errar. Isso é impossível. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai ficar pecando. A gente tem que manter o processo de santificação, obviamente, todos os dias tentando, né, se consertar, não cair nos mesmos erros, com certeza. Mas a grande diferença da simples rede de verdade, né, para a rede que é o reino dos céus, é que a gente tem uma possibilidade de mudança quando a gente está em Jesus. Mudança verdadeira, mudança genuína, santificação. Porque os peixes, quando eles estão ali, muitos deles não são aproveitados porque eles não têm mais a possibilidade de mudar, né? Eles já estão ali dentro. Mas com a gente não é assim. Tem um termo dentro, né, da biologia, na verdade, mais dentro dos pescadores em si, que eu aprendi com eles, que é mistura, né? Que é aquilo que eles não aproveitam. A mistura, então, ela é literalmente assim, aqueles peixes pequenos que estão ali, aquelas outras espécies que estão ali, também chamada de fauna acompanhante, né? Fauna dos animais em si, acompanhante, que está literalmente ali só acompanhando. E aí a gente se pergunta assim, né? Tá, aqui na mensagem, no texto a gente leu,
Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos. Está falando que lá no fim que vai ter a separação. E a gente está querendo separar hoje a mistura. A gente está querendo separar agora e excluir essa fauna acompanhante. Não, a gente tem que pregar para todos com o objetivo de virem os que a gente acha que não são dignos, para que aqui eles passem, então, pelo processo de transformação que só Jesus consegue fazer na vida de cada um. Lá fora, se a gente excluir, como que eles vão mudar? Como que eu vou mudar se eu vivesse lá fora? Sempre. Se eu não tivesse vindo de vez em quando toda errada, aqui eu continuo errando até hoje, é óbvio. Mas quando que eu ia ligar esse sinal de alerta? Se me fechassem a porta ali? Nunca. Então a gente precisa parar de querer hoje separar o que é mistura, separar o que é fauna acompanhante. Em vez de querer excluir, a gente tem que aproximar para essa rede que é o reino dos céus, trazer para perto, para que aqui a pessoa possa se arrepender, possa entender. E não lá fora ela vai ver que então ela está num lugar que ela se sente agradável. Mas não, ela tem que ficar incomodada e com isso querer se transformar. A gente tem que ter o objetivo de que essa mistura, de que essas pessoas que, digamos assim, a gente acha que ainda precisam passar por muitas e muitas transformações, elas consigam ver o que tem que ser transformado. Porque lá fora vai ser tudo igual, tudo aquilo que elas já vivem, por que elas vão achar que tem que mudar? Não, elas têm que sentir isso aqui dentro. A nossa preocupação não tem que ser se fulano ou ciclano é a tal da fauna acompanhante, não. Sabe qual tem que ser a nossa preocupação? Se eu sou a fauna acompanhante, é isso que eu quero saber. Eu quero saber se sou eu que sou a mistura. Eu quero saber se sou eu que vou ser descartada depois. É com isso que eu tenho que me preocupar. É com isso que a gente tem que se preocupar. Eu tenho que me preocupar em saber se eu vou ser daqueles peixes que vão ser puxados naquela rede linda, maravilhosa, e colocados para o cesto bom, ou se lá no final a gente vai ouvi-lo que fala lá no último versículozinho que a gente leu aqui de Mateus 13, ó. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É isso que você quer? Não é isso que eu quero. E o que eu estou fazendo para não ter isso na minha vida? O que eu estou fazendo para não ter esse choro e ranger de dente? Eu tenho que me preocupar de não ser fauna acompanhante. Tá bom, Mariana, eu já entendi o que é lá fora fauna acompanhante. São os peixes que não são aproveitados. Mas e aqui? Quem são? Como é que eu vou saber se eu sou? Como é que eu vou saber para onde eu vou? Como é que eu tenho essa certeza? Trazendo uma outra analogia para vocês. Ainda pegando esse gancho do que vivi lá com os pescadores. Existem dois principais grupos de fauna acompanhante que eles tiram, né? Que eles não aproveitam. O primeiro são o que a gente chama de peixes juvenis, são os peixes criança. E aí, é lindo, porque a Bíblia nos ensina o quê? Que a gente não tem que ser como criança, que se alimenta de leite. Não. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer espiritualmente. A Bíblia nos ensina que a gente tem que parar de ser imaturo espiritualmente. É da mesma forma. Deus quer que nós sejamos esses peixes maduros espiritualmente. E como é que a gente consegue isso? Só através de Jesus. É só através de Jesus que a gente consegue realmente ter essa transformação na nossa vida. Queria convidar vocês para lerem agora comigo João 14,60. Primeiro. Diz assim, um versículo um dos mais conhecidos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que está falando isso? Jesus. Por que isso, Mariana? Para a gente entender que o caminho para chegar naquela rede que é o reino dos céus é só através de Jesus. Tá bom, eu já entendi isso, mas eu estou preocupada ainda de eu ser, de repente, essa mistura que não vai chegar até lá. O que eu faço? Continue Jesus, vem cá. Jesus também nos diz como que a gente se torna maduro. Agora vou ler aqui para vocês Efésios. Diz assim, 4, 13 e 14. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da
plenitude de Cristo. Para o quê? Para que não sejamos mais como crianças, arrastados por ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha aqui, ó. A gente falou que a gente quer excluir quem é a mistura, mas aqui fala sobre unidade. Para chegar na maturidade, deixar de ser como criança, tem que passar por unidade. E continua. Tem que chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é isso? Isso aqui está mostrando para a gente sobre maturidade espiritual. A maturidade espiritual para a gente conseguir refletir a Cristo. Ser realmente semelhança, imagem e semelhança de Cristo, para que as pessoas me olhem e vejam essa medida da estatura da plenitude de Cristo através da minha vida. A gente vai deixar de ser levado por ondas, assim como esses peixes pequenos são. A gente vai deixar de ser crianças, de ser peixes juvenis, quando a gente começar a refletir a Cristo com a nossa vida. Será que as pessoas estão olhando para mim e estão vendo a Jesus? Será que as pessoas estão olhando para mim e estão vendo a plenitude de Cristo? Ou elas estão vendo que está gritando muito mais os meus erros, as minhas falhas? Eu preciso parar de ser como criança, eu preciso parar de cair nos mesmos erros toda hora, eu preciso me arrepender e parar de toda hora ser levado pelas ondas que me fazem cair no mesmo pecado, nos mesmos vícios, nos mesmos medos, nas mesmas inseguranças, que é só Jesus que faz com que a gente deixe de ser tão inseguro, tão medroso, tão viciado. É só Jesus que consegue fazer com que a gente tenha a imagem e semelhança dele, que reflete amor, paz, bondade, benignidade. Todos os frutos do Espírito precisam ser refletidos através da nossa vida para que vejam Jesus na gente. E a gente está refletindo o quê? Imaturidade, criancice que fica reclamando e falando mal do amigo, mal do irmão. É isso? É assim que a gente vai refletir a Jesus? Não é. Se a gente quer ser aproveitado nessa rede, se nós queremos ser esses peixes que não são mais juvenis, que são maduros, que são gordinhos, vamos nos engordar espiritualmente, vamos ler a palavra, vamos verdadeiramente nos encher daquilo que importa, que é a palavra. Não basta a gente se encher de estudo e de conhecimento do que tem aí fora se a gente não conhece o que importa, que é a palavra de Deus. Como que eu vou ter uma maturidade se eu não tenho um alimento sólido? A Bíblia fala isso pra gente lá em Hebreus. A gente precisa amadurecer, a gente precisa ter esse alimento sólido e não mais leite. E a gente quer ficar se alimentando só de ouvir o que as pessoas falam, mas não o que a Bíblia fala. A gente não pode, vocês não podem confiar simplesmente no que eu estou falando aqui. Vocês têm que pegar e ler. É isso que a gente tem que fazer diariamente. Eu tenho que ler a Bíblia para conhecer e prosseguir em conhecer, para amadurecer espiritualmente, para parar de cair nos mesmos problemas, nos mesmos erros que a Bíblia mostra para a gente como sair disso. Amadurecer espiritualmente faz com que as pessoas vejam a Cristo através da gente. E aí eu paro de me preocupar em ter medo de ser lá no final a mistura que vai ser excluída, a fauna acompanhante que não vai ser aproveitada. Então, em vez de ser imaturo e ficar se importando com o seu irmão, que você acha do lado que é o peixe infantil, para de ser você infantil. Para de ser você a pessoa com que não está mergulhando na palavra, não está lendo a palavra, mas está mergulhando na vida dos outros, na internet, no Instagram, procurando o que os outros estão fazendo, em vez de procurar o que Jesus fez na Bíblia. Vamos crescer espiritualmente, amadurecer, para lá no final não cair nessa fornalha, nesse cesto de lixo. Nós precisamos querer ir além, e a gente só vai além se a gente amadurece. Ou vocês acham que uma criança vai conseguir se desenvolver se ela não se alimentar do que importa? Só tomar leite para o resto da vida? Então vamos mais profundo, nos alimentar da palavra verdadeira, que é o nosso sustento. É só assim que a gente vai sair dessa fase de juvenil para uma fase de peixe maduro. E tem mais. Jesus, ele nos ensina que quando essa rede vem, como eu falei para vocês, alguns grupos não são aproveitados. E aí, entenda que isso aqui é uma parábola. A intenção de Jesus, quando ele fala isso, é que a gente entenda a analogia. E não necessariamente que seja tudo literal. Mas entendam comigo uma coisa. Quando ele diz que alguns não serão, lá no final, né, que serão descartados, lá na praia, a gente entende que essa praia é o reino dos céus, o fim dos tempos. Se é lá no fim dos tempos, significa que existe todo um percurso,
todo o caminho para chegar até lá. Que não vai ser algo, digamos assim, rápido, repentino, porque a rede vem vindo, ela vem sendo arrastada até a praia. E quando chegar lá, que vai ter essa separação, a gente tem que se preocupar também em saber se nós somos realmente do grupo peixe, que os pescadores estavam ali querendo, ou não. Como assim? Além desse grupo de peixes juvenis, peixes infantis, tem aqueles que nem são peixes. Tem aqueles que nem têm Jesus dentro de si. Como é que eu vou refletir o que eu não tenho aqui dentro? Como que eu vou refletir algo que eu nem conheço direito? Jesus, ele tem o poder de transformar, como a gente já viu, como a gente falou. Mas ele não transforma só a criança imaduro, não. Jesus tem algo lindo, que ele tem o poder de transformar a essência. A gente deixa de ser criatura e passa a ser o quê? Filho. Filho de quem? Filho de Deus. A gente passa a ser aquilo que é de interesse, porque antes não era de interesse. Como? Só através de Jesus. É só através de Jesus que nesse caminho que está sendo percorrido é possível que, infelizmente, da vida real, digamos assim, aquelas outras espécies, elas não poderiam ali ser transformadas em peixe. Mas Jesus, que transformou água em vinho, tem a possibilidade de transformar eu, indigna, toda errada, em quê? Filha de Deus. Tem a possibilidade, só através dele que a gente tem essa possibilidade de ser transformado em quê? Filho de Deus. Filho de Deus para herdar esse reino. A rede não é o reino? O reino dos céus não é a rede? Se a gente quer fazer parte disso, para começar, tem que ser filho. E para ser filho, eu preciso reconhecer que é através de Jesus. A gente leu aqui, ele é o caminho. A gente precisa entender que se a gente quer chegar até Deus, não são todos os caminhos que levam até Deus, não. Para com isso aí. É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. É só Jesus que é o caminho de transformação de criatura para filho de Deus. Quer se tornar um filho de Deus, herdeiro do reino dos céus, que lá no final vai ver a plenitude realmente do que é ser santificado, completo, corpo glorificado, ou seja, sem mais pecado, sem mais essas dores, sem mais esses problemas. Então, reconheça Cristo, reconheça que Ele morreu lá na cruz pela gente. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e assim a gente pare então de falar que eu sou indigno e por isso, por que eu vou ficar tentando? Eu vou ser sempre indigno? Sim, eu vou ser indigno, mas ele era digno, ele não precisava passar por aquilo, por nada daquilo, ele era digno de ir para o céu, ele era o próprio Deus. Mas ele sofreu, ele morreu, então é por amor a ele, é por honra a ele, é por louvor e glória a ele que eu vou parar de pecar. Porque eu vou continuar pecando se eu entendo que Ele fez isso por mim? Porque eu vou continuar caindo nos mesmos erros se eu entendo que Jesus morreu e se sacrificou por mim? Não faz sentido isso. Então a gente precisa querer se tornar filho, parar de cair nos mesmos erros, para que a gente tenha a possibilidade de herdar. Quando Jesus, Ele faz esse sacrifício, Ele nos dá a possibilidade de ser filho, de ser co-herdeiro com Ele dos céus. Ele nos dá a possibilidade de não se preocupar mais, digamos assim, com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Não, porque eu passo a me preocupar só com o que o Cristo vai pensar de mim. Porque a gente não tem que ficar simplesmente pensando no que o meu irmão está pensando sobre mim. Não, a gente tem que pensar assim, tá, lá no final, quando Jesus falar para ter a separação, o que ele vai pensar sobre mim? Ele vai pensar que, eu tentei. Eu fui dia após dia, mudando, transformando, tentando não cair mais nos mesmos erros, no mesmo pecado, tentando ser imagem e semelhança dele, tentando dia após dia refletir a Cristo, amadurecer. E por isso eu vou entrar no reino do céu? Ou será que não? Ou será que eu não me arrependi? Será que eu continuo caindo no mesmo pecado toda hora? Sem ligar, sem me importar. O que Jesus vai pensar de você quando lá no final Ele for separar? O que Jesus vai falar pra gente quando lá no final tiver esse momento que acontece na praia de separar?
Não espera chegar lá na praia, porque pode ser que Jesus volte a qualquer hora, a qualquer momento, num piscar de olhos. Quem sabe quando vai ser? Não sou eu nem é você. Então hoje a gente precisa ter a certeza nele de que a gente está realmente amadurecendo, que a gente está tentando cada dia ser imagem e semelhança dele, que a gente está tentando a cada dia chegar lá no final e saber que nós iremos para o cesto que vai ser aproveitado e não para o que vai ser descartado. Quando a gente fala sobre nova criatura, quando a gente fala sobre esse poder de Cristo de transformar, aí às vezes a gente pensa assim, Mariana, mas tem algo que eu não consigo transformar. Tem algo na minha vida que eu não consigo largar. Olha, eu quero sim, mas eu não consigo. Não dá mais, eu já tentei de tudo, já tentei de todas as formas, mas isso aqui não dá, eu já vi. A gente só pensa isso porque a gente não entende que quando Jesus falou pra gente que se a gente está nele, a gente é nova criatura, ele também continua falando. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se a gente está pensando assim, é porque a gente está preso no velho. A gente está preso no que eu não consigo largar isso, mas isso a gente tem que deixar para trás, assim como os pescadores lá da pesca maravilhosa deixaram os peixes. A gente está apegado. A gente tem que deixar para trás. Eles fizeram aquela pesca maravilhosa e deixaram para seguir Jesus. E a gente está vivendo coisas com Jesus, mas não está deixando o nosso pecado de estimação, a gente não está deixando os nossos vícios, as nossas dores, as nossas mágoas. A gente está preso nesse passado. Eu quero ser nova criatura, mas eu quero viver com a mesma carga aqui. Não tem como. Para ser nova criatura, para ser discípulo, para ser pescador de homens, tem que deixar, inclusive, aquilo que talvez você ache tão maravilhoso, que nem os pescadores acharam aquele peixe que eles pescaram lá na pesca maravilhosa. Mas eles tiveram a coragem e a ousadia de não se apegar a isso. Mesmo com a importância que tinha para eles, eles não se apegaram. E a gente fica apegados a tantas coisas pequenas, enquanto a gente deveria estar mais preocupado com lá na frente, a eternidade. A gente precisa se preocupar se lá na frente a gente vai conquistar o reino dos céus e não se preocupar na dificuldade que está em deixar aqui os meus peixes conquistados, as minhas dores, os meus medos. Isso tudo a gente tem que deixar diante de Deus, confiando que é Ele quem faz com que tudo se faça novo. Tudo se faça novo no sentido de que a gente não vai continuar vivendo mais com esses mesmos problemas no mesmo nível de dificuldade, porque os problemas continuam. No mundo a gente tem aflição, é óbvio, a gente sabe disso. Mas qual é a diferença? Quando vem aquela oportunidade de a gente cair de novo no mesmo erro, agora eu lembro que Cristo que venceu o mundo, Ele venceu por mim, por você, para que a gente lembre dele e tenha força para vencer o nosso pecado, tenha força para deixar para trás as dores, mas tem mais, deixar para trás as conquistas também, porque talvez essa conquista te afaste de Deus. Se aqueles pescadores se apegassem àqueles peixes, todos aqueles peixes, até eles venderem, até eles fazerem algo com aquilo, eles não iam fazer o que importa, que era seguir a Jesus. E às vezes a gente está apegado ao que a gente já conquistou e vai deixando Jesus de lado. Ser nova criatura, se transformar nisso que vai ser aproveitado, que vai conseguir ter a capacidade de herdar o reino dos céus, só é possível se a gente deixar para trás. Realmente aquilo que a gente achava que era maravilhoso, mas não é nada diante do nosso futuro no céu, com Deus. Porque lá no céu vai ser muito melhor do que qualquer conquista aqui. Vai ser muito melhor do que qualquer pesca maravilhosa. O que vai ser viver com Jesus lá, glorificando e adorando a Ele. Muito melhor do que viver pegando vários e vários barcos cheios de peixe. Muito melhor vai ser estar lá com Ele, ouvindo as maravilhas diretamente dEle, vendo, adorando, glorificando. Enquanto isso, a gente está querendo ficar aqui, adorando, glorificando os nossos desejos, as nossas carnes.
Assim, a gente não vai conseguir viver com essa paz de saber que lá no final nós teremos esses peixes que vão ser mandados para o cesto e não para o lixo. Assim, a gente vai viver com aquele medo, aquela insegurança de ir para o local de dor. A gente precisa parar de ter esse medo e essa preocupação. Isso só é possível quando a gente entende que quando Jesus fala sobre essa parábola, a intenção é que todos se aproximassem dele. Quando Jesus fala sobre o reino do céu ser como a rede, é para que todos estivessem perto dele. Então a gente precisa estar perto dele, se a gente quer fazer parte dessa rede que é o reino dos céus. A gente não precisa estar achando que é só aqui na igreja. Não, pelo contrário. A gente tem que estar perto de Jesus dia após dia, orando, lendo a Bíblia, adorando, jejuando. Jesus quer ser o centro da nossa vida todo dia e não só no domingo. Jesus quer que a gente tenha essa alegria de dia a dia ter contato com Ele e lembrar que eu vou herdar o reino do céu porque eu sou filha. Eu vou herdar o reino do céu porque eu sou co-herdeira dele. Eu vou herdar o reino do céu porque eu sou esse peixe que vai vir com ele ser levado para o cesto que é o céu, com Deus, para viver com Deus lá. Mas para isso, a gente precisa se arrepender. A gente precisa deixar. A gente precisa não se apegar nas coisas desse mundo, sabe? Que fazem com que a gente, muitas vezes, se esqueça do que realmente importa. Nós queremos realmente ser co-herdeiros com Cristo e herdar aquilo que Ele tem a possibilidade de dar para a gente, herdar aquilo que nós não merecemos, mas que Ele nos apresenta. Nós precisamos seguir um caminho com Ele. Esse caminho que eu falei para vocês de se tornar filho, Ele além de nos tornar filho, Ele nos dá uma possibilidade para a gente entender que quando a gente se torna filho de Deus, não é só sobre um título ou sobre o nome. João 1, 12, 13 vai nos mostrar que é mais do que só ser filho. Olha só, leiam comigo. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Próximo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A gente tem que nascer em Deus. Como que a gente nasce em Deus? Deixando tudo aquilo que a nossa natureza humana nos chama. Deixando o meu eu pecaminoso. É só nascendo em Deus que eu vou deixar de ser fauna acompanhante e passar para ser esse peixe de valor que vai ser aproveitado. Não é mais nascendo simplesmente do sangue, mas é nascendo em Deus. Como é que a gente nasce em Deus? Como que a gente tem essa possibilidade, essa maravilhosa transformação de nascer em Deus? Só acontece quando a gente consegue entender que não é mais a nossa vida aqui que importa. O que importa é a vida que a gente vai ter com o Pai lá na frente. E como que eu faço para chegar até lá? Como que eu faço para conseguir, então, ter essa paz de chegar até lá? Para viver com o Pai? É aqui, dia após dia, realmente, aos poucos, a gente ir, a cada dia, reconhecendo e entendendo tudo aquilo que faz com que a gente não seja filho de Deus. Tudo aquilo que faz com que as pessoas nos olhem e nos digam assim, você não parece filho de Deus? A gente tem que transformar isso. Se arrependendo, deixando de lado os nossos pecados de estimação, as nossas conquistas, para que Deus seja visto através da nossa vida e não mais a gente. Para que não seja visto o meu erro, para que não seja visto os meus vícios, para que não sejam vistos os meus medos. Mas, se eu quero então ter essa possibilidade, eu preciso fazer com que Deus seja visto através da minha vida. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que quando elas estão olhando para mim, elas estão olhando para o Filho de Deus que reflete a Ele. A gente precisa buscar isso dia após dia.
Então é um processo de se arrepender diariamente, porque todos os dias a gente vai cair no mesmo erro. E só vai ser possível deixar de cair nesse mesmo erro quando você deixar ele totalmente diante de Jesus. Para quê? Para que ele seja visto. Novos erros vão vir, com certeza. E esses novos erros não vão ser nada quando a gente lembrar que quem vai fazer a gente vencer esse novo erro é quem já fez a gente vencer uma noite inteira de pesca sem sucesso. Uma vida inteira de vício, uma vida inteira de dores, uma vida inteira de pecado. É Ele que vai fazer com que a gente consiga, pela manhã, ter uma pesca maravilhosa. Que a gente consiga ter essa transformação do que não tinha vida, passa a ter vida. Não tinha vida antes naquela rede que os pescadores estavam puxando e passou a ter vida quando Jesus entrou. Então a gente precisa deixar com que Jesus faça com que tenha vida e não mais vícios, não mais medos através da gente. Jesus é quem consegue fazer essa única possibilidade da gente ser visto como filho dele e do nome dele ser refletido através da gente e não do nosso nome. Para isso, a gente precisa verdadeiramente entender o que está lá em Mateus 4,17, que diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. A qualquer hora pode vir. Eu vou esperar para me arrepender? Eu vou esperar para parar de pecar? Eu vou esperar para largar esse vício? Não. Se arrependa hoje. Entenda hoje que você ou é imaturo e precisa amadurecer, ou ainda não é filho e precisa se tornar filho, para quando o reino dos céus vier, quando essa rede vier, você ter a certeza de que irá com ele para a glória. Eu quero ter essa certeza. Eu quero ter essa certeza de que eu irei com ele para a glória, para o reino dos céus a qualquer momento que vier. Eu quero ter essa certeza e eu só vou ter isso quando eu me arrepender, como a gente acabou de ler. Me arrepender diariamente, dia após dia, eu preciso me arrepender. Porque pode vir a qualquer momento, num piscar de olhos, o reino dos céus.